Oi, tudo bem com você? Eu sou a Renata, sejam bem-vindos ao 15 Dias para Ler e hoje nós vamos conversar sobre Obsane Shviata, da Verônica Stiger. Apesar desse nome diferente, tanto do livro quanto da autora, essa aqui é uma obra nacional, é um livro de literatura contemporânea. A Verônica Stiger, além de escritora, é professora e pesquisadora de História da Arte e foi uma das melhores descobertas que eu fiz neste ano, porque eu achei um livro muito divertido e um livro muito inteligente também, mas que não exige erudição do leitor para que a história seja compreendida. Aliás, é um livro muito divertido. O que eu mais gostei nele, na verdade, foi da forma. O objeto livro que tem aqui dentro é muito bacana, porque não são só as palavras que contam a história, a imagem também colabora com a contação do enredo. E afinal, sobre o que é este livro? É sobre o relato de viagem de um homem, o Palka, um senhor polonês que recebe uma carta avisando que o seu filho está à beira da morte. Filho esse cuja existência, inclusive, ele desconhecia. E é um filho brasileiro. Então ele empreende uma viagem de Varsóvia até Manaus para vir conhecer esse filho que está moribundo. Falando assim, parece que é um livro triste, mas não é. Claro que o motivo para a viagem é triste. Né? Ninguém quer conhecer um filho assim já à beira da morte. Mas o livro em si é muito engraçado e ele tem muitas situações nonsense, surreais mesmo. E depois que eu vi uma entrevista da autora, não foi bem uma entrevista, foi uma participação dela num debate do Cefet de Minas, que cobrou esse livro aqui num vestibular. E ela explicou vários aspectos a respeito deste livro, e aí eu entendi que muitas situações absurdas aqui são, na verdade, sátiras. Por isso elas são tão exageradas, né? Existe uma cena aqui que me incomodou um bocado, que envolve uma pessoa cadeirante, se você leu, você sabe do que eu estou falando. E essa cena, na verdade, serve justamente para reforçar o quão ridículo eram alguns trotes que aconteciam em navios transatlânticos quando era a primeira vez que a pessoa estava vindo de um hemisfério para outro. E segundo as pesquisas da Verônica, e até existem menções sobre isso em outros livros também, existiam algumas brincadeiras entre muitas aspas, tá? Parece trote de faculdade, que eram muito violentas para, digamos, introduzir os neófitos nas festas de Netuno. Então ela colocou algumas situações aqui que são bem exageradas, justamente para satirizar mesmo o ridículo dessas ditas brincadeiras. Esse livro requer uma apresentação um pouco diferente da que eu normalmente faço aqui. Eu mostro pouco do livro, né? Mas esse aqui eu vou precisar mostrar bastante e por isso que talvez o vídeo esteja um pouco mais escuro. Eu gravo com o celular e, embora a imagem esteja muito bonita normalmente nos momentos em que eu gravo, quando eu subo o vídeo para o YouTube, ele perde muita qualidade e eu ainda não consegui me entender com isso. Então, para que a imagem fique um pouco mais nítida, eu deixei esse vídeo um pouco mais escuro. Logo que nós abrimos, nós temos uma orelha, que a propósito tem algo aqui que muitas pessoas consideram um spoiler, já falo sobre isso. E cartões postais de Varsóvia. Ele nos mostra onde essa viagem começa e como essa viagem acontece, através de um navio. E quando que isso acontece? Aparentemente aqui faz muito tempo, né? Até porque se você fosse hoje conhecer o seu filho moribundo, você viria de avião. Então nós podemos imaginar que esse livro se passa numa época em que as viagens aéreas ainda não eram comuns ou talvez não existissem. Todos os indicadores de tempo nos serão oferecidos aos poucos aqui. Esse livro requer leitura atenta. Ele não é difícil de entender, mas você precisa prestar atenção porque os segredos estão nos detalhes. Então ele começa aqui com a carta do médico encaminhando a carta do filho, que é o moribundo, né? Ele fala pro pai, olha, tá aqui a carta do seu filho, mas assim, ele não tá falando coisa com coisa. Presta mais atenção ao que a carta quer dizer do que exatamente ao que está escrito nela. E se segue aqui a carta do filho. Essas cartas funcionam como se fossem um prólogo do livro. E em seguida nós temos de novo a capa aqui, os créditos, que segundo a Verônica Stiger, ela pediu que a editora fizesse esse livro como se fosse um filme. Então aqui aparece o início mesmo da história, né, o prólogo,
E aqui é como se fosse a subida dos créditos para aí sim começar de fato o filme. Eu achei isso muito legal. Aí nós temos aqui as epígrafes, dedicatória, enfim, começa o livro. A marginação dele também diz muito sobre como e o que está sendo contado. Essa margem mais preenchida aqui, né, essa mancha que a gente chama mais preenchida, é um relato em terceira pessoa, de um narrador onisciente, que é intercalado com alguns outros trechos, com uma margem mais larga, uma mancha menor, em primeira pessoa, que são os relatos do Opalka. Esse livro é como se fosse um diário de viagem dele. E além desse recurso do tamanho da margem e da cor das páginas, que também tem diferença, né? As do Opalka são mais cinza e as demais são mais bege. Nós temos também a inserção de alguns elementos, como cardápios, propagandas, postais. E eles sempre ficam assim, no meio do livro. No começo eu pensei, nossa, mas que ideia colocar aqui, né? Fica difícil de ler. Não é para ler tudo, né? A ideia é que isso aqui pareça de fato um diário de bordo. Se nós estivéssemos guardando um papel a respeito de viagem, onde é que a gente colocaria? No meio mesmo, né? Que é para não cair. Então, é um livro montado de uma forma muito inteligente. E é claro que eu não vou mostrar todas as ilustrações para vocês, porque, como eu disse, elas fazem parte da leitura. E, além das imagens, existem alguns trechos da carta do Natanael, que eu não havia dito o nome dele ainda, né? Que é o filho. Alguns trechos da carta do Natanael precedem alguns trechos. Então, prestem atenção na relação que existe entre a carta do Natanael e o restante do livro. Olha que bonitinho aqui, uma propaganda do navio, que foi o palco aqui da história. É um navio da Hamburg-Süd, que tinha, de fato, esse trajeto de Hamburgo até Manaus. Eu não vou dizer exatamente em que época esse livro se passa, porque a confirmação de todas as suspeitas que nós temos ao longo da leitura vem num dos últimos capítulos. Esse é o principal indicador temporal. Os demais são todos visuais mesmo. Nós vamos montando a história junto com a leitura. Então, esse livro exige um processo ativo do leitor. Portanto, quando vocês pegarem este livro para ler, não vai fazer igual a Renata aqui, que pegou o livro e saiu lendo e ignorando as figuras, e só lá no meio do livro é que percebeu que a figura ajudava a contar o livro e teve que começar de novo. Não faça isso. Já comece a leitura prestando atenção nas imagens, nas inserções de trechos da carta do Natanael, né, nessas páginas roxinhas, e no texto. Combine tudo isso para chegar ao final do livro. Esse livro é, de fato, muito bonito, mas nada está aqui só para enfeitar. E assim como eu mostrei os postais do início, né? Vou mostrar aqui os postais do final, porque não é spoiler algum que o homem está vindo para Manaus. Ele termina com alguns postais da Manaus antiga. As passagens do Bop são as mais divertidas, porque ele é muito irreverente, ele é muito engraçado e faz um contraponto muito interessante com o Opalka. O Bop é brasileiro e os nomes desses personagens são homenagens a pessoas que de fato existiram, né? Então, é uma homenagem ao Raul Bop, o Opalka era um artista, são pessoas que a Verônica Stiger estava estudando. Como eu disse, ela é professora de História da Arte, então ela tem uma cultura muito grande, usou esses elementos culturais neste livro, mas não requer do leitor toda a erudição de que ela dispõe para a compreensão do livro. Vocês perceberam que eu não falei quase nada sobre o que acontece nessa viagem e quase que nem falei sobre os participantes dela? Pois é, foi de propósito. Quando a gente está viajando, a gente tem a impressão de que está num mundo à parte, certo? Nós conhecemos algumas pessoas que passam pela nossa vida ali, às vezes por alguns minutos, algumas horas, quiçá alguns dias, né? Mas essas pessoas depois somem da nossa vida. É uma passagem muito efêmera. E é o que acontece aqui. Existem vários personagens que aparecem ao longo do livro como passageiros da viagem, mas exatamente como colegas de viagem, pessoas que nós encontramos nas idas e vindas aí das nossas viagens, esses personagens não têm aprofundamento, porque de fato o Opalka trava um conhecimento muito raso com cada uma dessas pessoas. Não é a intenção que haja um aprofundamento. A única pessoa de quem ele se aproxima com
mais afinco assim é o Bop. Mas na verdade não é que ele se aproxima do Bop, o Bop encarnou nele. O Opalka, que é o protagonista aqui, o pai do rapaz, é um homem muito sisudo, muito fechado, muito reservado. Ele só quer ler o jornal dele quieto lá na estação de trem, ainda na Polônia. E eis que chega o Bop, já na primeira cena do livro. Não vou dizer o que acontece nessa cena, porque é hilária, é legal você ler essa cena sem imaginar o que vai acontecer. Mas ele é um espalhafatoso e ele não tem um pingo de desconfiômetro. Ele fala o tempo todo, ele interrompe as pessoas, ele é expansivo, é barulhento. É o oposto do Opalka. E ele resolve que ele vai acompanhar o Opalka na viagem dele até o Brasil. Ele ia para outro lado, mas porque o Opalka está vindo para o Brasil e está indo para Manaus, ele vai atrás do Opalka, porque afinal de contas ele é um viajante. E como eu disse, ele não tem desconfiômetro algum. Ele se mete na viagem do Opalka e ele se instala na vida do Opalka e ali fica. Então, esse livro aqui é um livro muito inteligente, que, como eu disse, requer do leitor uma leitura mais ativa, bastante atenta, mas não é de forma alguma um livro difícil de entender, um livro cheio de conceitos muito aprofundados. É um livro divertido. Só que é uma diversão inteligente, uma diversão gostosa. E, gente, sinceramente, é um livro que eu comprei porque estava barato. E por, acho que R$ 8,90, R$ 9,90, não me lembro, comprei. E quando ele chegou na Prime Day, se você não viu o meu unboxing ainda, eu vou deixar o link aqui, eu abri esse livro e eu me encantei pela beleza dele. Então, assim, eu realmente comprei esse livro muito por um acaso, porque ele estava barato. Resolvi ler de imediato, porque ele era muito bonito e amei. E eu espero que os próximos dela, o próximo que eu pretendo ler dela é o Sul, pela Editora 34, sejam tão diferentes quanto esse aqui, porque eu realmente gostei dessa experiência de explorar todos os elementos que o livro me oferece. O que eu havia falado sobre spoiler aqui é o seguinte, calma que não é agora que eu vou falar. Existe uma informação aqui na orelha do livro que explica o título. E eu vou comentar tanto essa explicação do título, quanto dizer qual é o marco temporal mais importante que aparece nesse livro, que, como eu disse, é falado no final. Eu não acho que seja um spoiler estabelecer isso, mas para algumas pessoas talvez seja. Então, se você é mais sensível a saber detalhes da leitura, nós nos despedimos aqui e nos vemos nos próximos vídeos. Mas se você quer saber sobre esses dois detalhes, vamos lá! É coisa rápida. Obsani Shviata significa descrição do mundo. E é o nome de um livro do Marco Polo, aliás. É o nome que um livro do Marco Polo, aquele explorador italiano, recebeu na tradução polonesa. Por que eu não acho que é um spoiler? Gente, isso aqui não é um livro de viagem? Não tem gente do mundo inteiro aqui? Então, o que tem exatamente de spoiler em dizer que o significado dele é descrição do mundo? Eu não sei, mas eu vi muita gente reclamando da orelha, então eu percebi que isso incomodou algumas pessoas. E sobre o marco temporal. Quando o Opalka desembarca no Brasil, existe uma pessoa esperando por ele. E essa pessoa diz, talvez agora você tenha que ficar por aqui, ou algo, se acostume aqui com Manaus, porque você não tem mais para onde ir. Você não ficou sabendo? A Polônia acabou. É a invasão da Polônia, é o marco inicial da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, o Opalka fica sem pátria. Ele fica sabendo disso assim, do nada, e de repente que o país que ele deixou para trás simplesmente não está mais lá à sua espera. Ou seja, ou ele precisa ir para algum outro lugar, ou ele precisa se estabelecer aqui, alguma coisa ele precisa fazer da vida, mas para a Polônia, em 1939, quando se passa essa viagem, ele não volta. Pronto, estabelecidos esses dois spoilers, talvez, nós nos vemos então nos próximos vídeos. Até mais!